Nós temos que viver segundo a vontade do Espírito Santo. Gênesis 3, 8, 17. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então, disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então, o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Desde o início da criação, Deus não criou o homem para que ele ficasse contra ele. Deus criou um mundo maravilhoso que estava todo organizado. Mas Satanás, que era contra Deus, estava nele. No começo, Satanás não era o diabo. Ele era um anjo antes, mas por desafiar a autoridade de Deus e desejar seu trono, para ser maior que ele foi condenado e lançado na terra. Já que Satanás foi expulso por Deus, ele tentou enganar o homem a quem Deus tanto amou para torná-lo seu inimigo. Deus então repreendeu a serpente, a encarnação de Satanás, e a amaldiçoou. Ele disse: E comerás pó todos os dias da tua vida. Deste modo, Satanás passou a se alimentar do desejo carnal do homem. E até hoje Satanás continua tentando o ser humano para que ele peque, e quando ele peça, ele o acusa e o faz sofrer e viver infeliz. A música pop hoje em dia está tão profana e sensual que leva os jovens à loucura. Quando os cantores de heavy metal começam a balançar a cabeça, a multidão, contagiada pelo jogo de luzes e o som altíssimo, começa a tirar a roupa e é levada ao delírio. Uma pesquisa revelou que o número de casais adeptos do swing, troca de casais, tem aumentado cada vez mais no Ocidente. O pecado tem crescido demasiadamente no mundo inteiro e o diabo tem usado a internet para despertar o desejo pecaminoso das pessoas. Satanás adora quando alguém é dominado assim pelos desejos carnais. E já que eles crescem cada vez mais dentro das pessoas, deixando-as obcecadas e levando-as a agir segundo eles, a ponto de não permitirem que elas façam a obra de Deus, nós podemos concluir com toda certeza que é o diabo que está operando na vida delas. Ao levar o coração de muitos à loucura, Satanás os impede de buscar a Deus fazendo-os pecar e, com este pecado, se oporem à justiça de Deus. O diabo se alimenta do desejo carnal das pessoas. Ele engana muitas delas para que no fim elas venham a servi-lo. Deus sentenciou a serpente assim: visto que isso fizeste. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. O fato de a serpente comer pó aqui significa que o diabo se alimenta do pecado das pessoas. É por isso que ele trabalha neste mundo para impedir que elas sirvam a Deus, cedam aos desejos carnais somente, vão para o inferno, e no final sejam destruídas. Satanás diz às pessoas para elas não buscarem a justiça de Deus, mas somente seu desejo humano. Aqueles que ainda não nasceram de novo odeiam os que já nasceram de novo porque estes não servem a carne como eles.
Obviamente, os nascidos de novo também não podem viver sem as coisas carnais. Mas mesmo assim, eles têm algo diferente dos que não nasceram de novo, ou seja, eles servem a Deus com fé. Por isso, quando o diabo tentar dominar nosso coração e nos fazer ceder aos nossos pensamentos carnais, nós temos que usar nossa fé na justiça de Deus e repreendê-lo. Mas, por outro lado, se ficarmos do seu lado, nossa fé irá perecer então. Amados irmãos, vocês têm que derrotar o diabo pela fé na justiça de Deus para que possam servi-la. O destino de Judas foi terrível porque, ao invés de resistir ao diabo, ele uniu-se a ele. Gênesis 3:15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher aqui se refere à humanidade. O homem e o diabo são inimigos. Mas antes de Deus amaldiçoar a serpente, o homem e o diabo se davam bem e não eram inimigos. Os amigos da serpente são aqueles que seguem sua carne. É por isso que aqueles que não nasceram de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito, e os que não nasceram de novo e seguem sua carne, são inimigos. Um inimigo é alguém que não é muito especial para nós. Se alguém tiver como amigo o inimigo de Deus, ele se tornará inimigo dos justos também. É por isso que nós devemos sempre considerar Satanás nosso inimigo. Aqueles que não fazem a vontade de Deus no final se tornarão seus inimigos. Resumindo, eles estão levando seus irmãos à morte. As palavras seu descendente aqui dizem respeito a Jesus Cristo. Jesus veio como a semente da mulher, o Salvador, ele levou os pecados do mundo com seu batismo, morreu na cruz levando estes pecados e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Ao fazer isso, ele apagou todos os pecados que o diabo semeou no homem. Este te ferirá a cabeça significa que Jesus iria acabar com o pecado e a morte, e venceria Satanás com sua autoridade. Melhor dizendo, isso significa que Cristo apagaria os pecados do homem. A passagem deste capítulo que se encontra em Gênesis 3 é uma profecia que nos mostra que Jesus Cristo venceria Satanás ao ser batizado, crucificado até a morte e ressuscitando dentre os mortos. É por isso que ele é chamado de Evangelho original. Jesus Cristo destruiu totalmente todos os pecados e as astutas ciladas que Satanás preparou para a humanidade. Jesus foi crucificado por Satanás. Entretanto, ele o venceu porque foi batizado por João Batista segundo a vontade de Deus, morreu e ressuscitou dos mortos. Deus disse a Satanás: e comerás pó todos os dias da tua vida. Quem não nasceu de novo é que vive somente para a sua carne. Se alguém servir a Deus em sua carne, ele é um servo de Satanás, mesmo que faça parte da Igreja de Deus. Tem gente que ajunta uma fortuna para construir uma igreja maior, e, além de fingirem que servem a Deus, na verdade não investem nada no Evangelho. Todos eles são inimigos de Deus. São avarentos no que se refere à obra de Deus, mas muito generosos consigo mesmos. Para ser sincero, eles são servos de Satanás que se alimentam do seu desejo carnal. Satanás usa artistas para fazer comerciais a fim de que os jovens hoje em dia se preocupem demais com a aparência e só queiram andar na moda. Ele faz com que eles se afastem de Deus, principalmente quando os leva a adorar estes artistas com fanatismo. O diabo faz com que o coração das pessoas se desvie enchendo-o de desejos carnais. Por isso, sempre que nos depararmos com algo assim, nós temos que lidar com isso pela fé sabendo que são truques de Satanás. Os artistas não se importam com nada a não ser com o que é bom para eles. Recentemente, uma atriz na Coreia tirou fotos nua com o título Escravas Sexuais, referindo-se às mulheres que foram forçadas a manter relações sexuais com os soldados japoneses antes e depois da Segunda Guerra Mundial, e foi criticada por vários grupos éticos e processada pelas vítimas. Como todo mundo, eu também vi as fotos nuas, pois elas foram expostas em todo lugar, em outdoors e na internet. Mas elas não tinham sentido algum.
O fato em si de algumas pessoas ganharem dinheiro tirando fotos nuas não tem problema algum, porém, o grande problema é que essa geração está vivendo de algo que só alimenta seu desejo carnal. Nossas necessidades têm que ser supridas, e Deus tem feito isso o tempo todo. Então, ao invés de sermos escravos do corpo e dos bens materiais, o que todos nós temos que fazer é renovar nossa mente e buscar o Senhor. Assim, Deus proverá todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Deus traz a prosperidade tanto material quanto espiritual aos que fazem a sua vontade. Ser cirurgião plástico se tornou a profissão do futuro. Há alguém entre aqueles que receberam a remissão de pecados que perdeu a razão e já pensou assim: se eu pudesse, eu faria uma plástica também? Nós não fazemos uma plástica não porque não temos condições, mas porque isso não nos traria benefício algum. Os rapazes que estão no Senhor não devem se enganar com a aparência das mulheres. Isso não passa de maquiagem. Dependendo de quais produtos elas usam e de como os aplicam no rosto, isso pode criar ilusões de ótica. Se você se casar com alguém só por causa da atração física, você não somente vai se decepcionar, mas também vai morrer espiritualmente. Os justos não devem valorizar demais a aparência das mulheres, mas a beleza que emana do seu coração. É por isso que a Bíblia diz: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Provérbios 6h25. Eu também fui enganado por essas ilusões de ótica quando era jovem. Os produtos de beleza foram criados para proteger a pele de agentes externos. Mas com o passar do tempo as mulheres passaram a usar maquiagem para parecerem sensuais. A aparência das mulheres mudou muito hoje em dia. Talvez por eu ser de uma cidade pequena, quando eu vou à cidade todas as mulheres parecem bonitas para mim e nenhuma é feia, mas isso com toda certeza é uma ilusão de ótica. As mulheres na cidade grande parecem iguais, assim como seu corte de cabelo e suas roupas. Seus rostos são brancos e todas elas parecem muito pálidas. Mas quando eu olho de perto, elas estão usando maquiagem. Os produtos de beleza se tornarão tão sofisticados que, dependendo de como a mulher os use, ela pode ficar totalmente diferente. Talvez seja por isso que as mulheres gastam tanto dinheiro com essas coisas. Eu não estou falando aqui de quem é bonito ou feio. A questão é que as pessoas deste mundo dão muito valor à carne. Elas investem muito para cuidar do corpo. Eu sei muito bem que se eu quisesse me livrar da minha barriguinha, era só eu me internar numa clínica por alguns dias. Uma lipoaspiração me deixaria magro rapidinho. Mas já que a lipoaspiração não garante que você não vai engordar de novo, eu teria que vigiar para não engordar de novo. Hoje em dia eu tenho que manter uma dieta para minha cintura não passar dos 38. Eu cuido bem da minha saúde para evitar a obesidade. Se eu não tiver saúde, isso terá um impacto negativo na obra de Deus. Deus disse: e comerás pó todos os dias da tua vida. Isso quer dizer que o diabo se alimenta do desejo carnal das pessoas. Os demônios incitam o homem a pecar e se alimentam destes pecados. O que acontece quando as pessoas pecam? Elas acabam abandonando a Deus e desafiando sua autoridade. A verdade é que o diabo se alimenta do pecado. Entretanto, nosso Senhor já acabou com o pecado e com a destruição que o diabo causou no coração homem, tudo isso quando ele veio a essa terra, tirou os pecados do mundo com seu batismo, carregou-os até a cruz onde derramou seu sangue e morreu, e ressuscitou dentre os mortos. Ainda há muitos que, enganados por Satanás, continuam a servir sua própria carne. E podemos encontrá-los até mesmo no meio dos nascidos de novo. Eles seguem o diabo, pois não o consideram seu inimigo. Nós temos que derrotar o poder das trevas com coragem. Até mesmo nossos familiares podem se tornar nossos inimigos. Quando chegar o tempo da tribulação, estes inimigos nos trairão e nos entregarão ao carrasco.
É por isso que nunca devemos ser amigos de quem se declara inimigo de Deus. Nós temos que distinguir com bastante clareza quem são os inimigos de Deus e quem é seu povo. Deus aumentou muito a dor do parto nas mulheres e fez com que elas sofressem muito para dar à luz. Eu já disse a você que mulher aqui se refere à Igreja de Deus, enquanto que homem significa o Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:14. Isso significa então que os santos têm que sofrer muito para salvar os pecadores do inferno. Assim como as mulheres sofrem muito para dar à luz a um filho, nós só poderemos dar à luz a filhos espirituais pela fé se a obra espiritual que fizermos for muito dolorosa. É por isso que temos que nos sacrificar para fazer a obra do Senhor e o seguirmos com mais fé confiando no Evangelho da água e do Espírito. De agora em diante, nosso coração tem que dar valor ao Evangelho da água e do Espírito. Somente quando tivermos um coração assim é que poderemos gerar filhos espirituais e trabalhar duro para dar à luz a eles. Não é ficando à toa que nos tornamos um povo de fé. Deus disse: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Marido aqui não se refere ao marido carnal. Nós temos que ler a Bíblia de uma forma espiritual. Temos que ser guiados pela justiça de Deus. Se tivermos que escolher entre o mundo ou o Senhor, temos que seguir ao Senhor e ser guiados por Ele. Na igreja também, alguns têm que mandar e outros têm que obedecer. Mas é pelo Senhor que todos nós temos que ser guiados. Nós não poderemos levar uma vida de fé se não formos guiados pela Igreja de Deus, pelos irmãos da fé através da obra de Deus. Deus nos guia através da sua igreja, e é nela que somos preparados para fazer sua obra tendo a disciplina espiritual da fé. Quando a carnalidade da nossa mente é quebrada, somos treinados espiritualmente. Nossos relacionamentos espirituais só podem ser saudáveis quando nós somos espiritualmente treinados. Eu não estou falando de um relacionamento carnal aqui, mas sim que Jesus é o nosso noivo e só poderemos ser desposados por Ele quando obedecermos à sua autoridade. Os que não aceitam isso terão problemas no seu relacionamento espiritual com o Senhor e serão abandonados por Ele. Quem se divorciou do Senhor não pode segui-lo nem dar à luz a filhos espirituais. Entre o marido e a mulher, se o marido for muito fraco, a esposa assumirá o controle, e quando a esposa é muito fraca, o marido então é quem assume o controle. Todo aquele que serve ao Senhor fielmente e o busca de uma maneira espiritual é orientado e guiado por Ele. Mas se alguém não aceita a sua orientação, sua relação com Deus será cortada então. Já que temos falhas, temos que reconhecê-las diante de Deus, porque apesar de sermos imperfeitos, temos que buscar e obedecer ao Senhor. Mas se por outro lado insistirmos na nossa visão e na nossa justiça, isso será o nosso fim. Deus te guia através da igreja, através dos irmãos e pastores que se converteram antes de você. Você crê nisso? Deus nos guia assim. Humanamente falando, nenhum de nós quer ser guiado pelos outros, mas no que se refere à obra de Deus, nós temos que obedecer à ordem que Ele estabeleceu na sua igreja. Mas só podemos fazer isso tendo fé na sua justiça. Adão perdeu as bênçãos de Deus porque deu ouvidos à mulher e comeu do fruto proibido. Deus também lhe disse que ele teria que trabalhar duro sua vida toda para comer. Somente quando nos matamos de trabalhar é que produzimos os frutos espirituais e recebemos as bênçãos de Deus. Nós não podemos ser abençoados se não servirmos ao Senhor. Se não servirmos ao Senhor, não podemos aprender sobre a fé. Quando servimos ao Senhor é que nós passamos a entender a vontade de Deus e nosso coração é transformado. Todos nós temos que trabalhar duro a vida inteira para comermos. Quando servimos apenas ao Senhor, passamos a entender: foi por isso que Deus me fez assim e me guia desse jeito. Teoricamente, é impossível entendermos isso no começo, mas quando negamos a nós mesmos e obedecemos a Deus, nós podemos entender que Ele fez tudo isso conosco porque era necessário. Aí então é que passamos a aprender sobre a fé, ter fé,
viver pela fé e contemplar o reino da fé. Entretanto, isso só acontecerá conosco se obedecermos a Deus. Nós só poderemos comer se trabalharmos a vida inteira. Somente se servirmos ao Evangelho nossa vida inteira é que poderemos produzir frutos espirituais e nos alimentarmos deles. Sem trabalho não pode haver nenhum fruto. Só se colhe o que se planta. Se plantarmos pela fé, semearemos pela fé, mas se plantarmos na carne, então só semearemos coisas carnais. Portanto, temos que plantar a semente espiritual pela fé. Quando buscamos fazer a obra no reino espiritual pela fé depois que nascemos de novo, a princípio parece que não há muito o que fazer, mas quando vivemos pela fé, há tanto a fazer que nem nos sobra tempo. O que nós ganharíamos se não trabalhássemos para o Senhor? Recentemente, os obreiros que iniciaram nossa missão se reuniram para discutir nosso trabalho no futuro. Cada departamento apresentou um relatório do seu trabalho e as decisões foram tomadas depois de uma análise cuidadosa. Vamos fazer isso. É o melhor que temos a fazer. Deste modo, nós poderemos pregar o Evangelho de uma forma mais eficiente e com um custo menor. Primeiro, nós temos que publicar nossos livros de um modo padronizado, editar todas as versões traduzidas e enviá-las pelo correio, levantar obreiros em outros países e ajudá-los na distribuição dos livros. Nós temos ofertado a Deus o dinheiro que ganhamos com nosso trabalho, pois temos que usar este dinheiro na obra do Senhor. Já que Deus determinou que temos que trabalhar duro nossa vida inteira para nos alimentarmos, nada é conseguido sem trabalho. Assim como a plantação só pode ser colhida quando cresce, nós só poderemos comprar bons alimentos se trabalharmos, nada acontece por acaso. A Bíblia é a verdade. E se nós quisermos produzir frutos espirituais, temos que servir ao Evangelho. Só então poderemos ter uma colheita espiritual. Sendo assim, temos que servir ao Evangelho, seguir ao Senhor, tratar os nossos inimigos como inimigos mesmo, e tirá-los do nosso coração, dizendo: eu não tenho mais nada a ver com você. O apóstolo Paulo disse: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Nossos pais na fé viveram para Deus. E eles sabiam lidar tanto com a pobreza quanto com a prosperidade, como disse Paulo: tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Filipenses 4:12. Já que criam na verdade, todos eles seguiram a Deus pela fé ao longo de sua vida. Eu sou muito grato a Deus. Satanás plantou o pecado em nosso coração, mas Jesus apagou todos os pecados do mundo ao ser batizado e morrer na cruz. Nós fomos renovados pela fé e agora seguimos o Senhor. Ao mesmo tempo, Deus nos leva a fazer a obra em prol do seu reino e da sua justiça. Ele colocou inimizade entre Satanás e nós. Nós temos que viver crendo em Deus, confiando na sua palavra. Eu dou graças a Deus mais uma vez.